Olá pessoal, meu nome é Matheus e irei apresentar um trabalho sobre cidades inteligentes e objetivos do desenvolvimento sustentável, as barreiras no processo de compras públicas sustentáveis. Esta pesquisa foi elaborada por mim e os professores doutora Tatiana Tocunduva Felipe Cortese e doutor Leonardo Vils. Durante a apresentação, iremos percorrer a seguinte agenda, composta pela introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referências. Introdução. Antes de qualquer coisa, considero importante definir o conceito de cidade inteligente. Sabe-se que o termo é amplamente discutido no meio acadêmico. Neste trabalho, trouxemos 3 definições. A primeira define as Smart Cities como cidades altamente desenvolvidas, que utilizam da tecnologia e inovação para resolver problemas urbanísticos. Uma segunda definição traz a ideia que os termos inteligentes e sustentáveis nem sempre podem ser associados juntos, onde pode haver uma sobreposição de um sobre o outro. Neste caso, há a interpretação que a cidade inteligente pode negligenciar aspectos ambientais. Por fim, uma definição mais atual, que vai de encontro ao propósito do trabalho, é a de que, para que as cidades sejam consideradas inteligentes, é necessário que antes elas também sejam sustentáveis. Dentro deste último conceito, o objetivo dessas cidades é a prestação do serviço público com eficiência, redução de custo e otimizar melhor os recursos. Esta última característica, otimizar os recursos, está diretamente ligada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Os ODS foram elaborados por intermédio da Agenda 21. Ao todo, são 17 objetivos, elaborados pelas Organizações das Nações Unidas, e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Dentre os objetivos, o objetivo 12 trata do consumo e produção responsável, tendo como uma das suas metas específicas as compras públicas sustentáveis. As compras públicas sustentáveis buscam alcançar, por meio do poder de compra do Estado, a inclusão de aspectos sociais, econômicos e ambientais. É interessante que esses 3 aspectos, ainda em 94, já eram discutidos por Elkton, através do conceito do Triple Bottom Line, ou pirâmide da sustentabilidade. Ou seja, as CPS buscam, durante a aquisição de bens e serviços, não apenas a vantagem econômica para o Estado, mas também os demais aspectos. A CPS representa uma fatia substancial da economia. Autores estimam entre 8% e 25% do PIB bruto de uma nação. Segundo dados da União Europeia, cerca de 14% do PIB daqueles países, enquanto que no Brasil há estudos que relatam em torno de 20%. Objetivo: através de uma revisão de literatura, apresentar e discutir as principais barreiras à implantação da CPS, no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas cidades inteligentes. Metodologia: este trabalho é uma revisão sistemática da literatura que busca alcançar o estado da arte das compras públicas sustentáveis. A base de dados escolhida foi a Scopus, e optou-se pela pesquisa avançada. As palavras-chave escolhidas foram barreiras e barreira, ou setor público e governo, e compras públicas. Todas as expressões utilizadas foram em inglês, de forma a aumentar a quantidade de trabalhos. De posse dos primeiros resultados, foram selecionados apenas articles e reviews. Em um segundo momento, a busca refinou os trabalhos nos campos das ciências sociais e ambientais, até que, por fim, os resultados obtidos foram analisados conforme o número de citações ou aqueles com maior relevância conforme sugestão da plataforma. Nesta imagem, temos a representação das palavras-chave utilizadas na pesquisa. Resultados. Os resultados foram divididos em barreiras identificadas pelos pesquisadores e barreiras presentes em alguns países e organizações. Foi observado que alguns autores eram reiteradamente citados, de forma que seus estudos foram pontos de partida para outros, foram replicados ou confirmados em outras pesquisas.
Na apresentação serão utilizados inicialmente os dados desses autores, conforme linha do tempo e síntese dos respectivos trabalhos. Em segundo momento, será feita a observação dos trabalhos da Organização Internacional e demais países. Por fim, as barreiras confirmadas por outros autores serão comparadas com as de Walker e Brammer, conforme a linha do tempo. Inicialmente, Prius 2007 identifica custos e restrições de recursos como uma dificuldade a ser superada para o sucesso das compras públicas sustentáveis. Já em 2008, uma pesquisa de CPS no Reino Unido, realizada por Walker e Brammer, realizaram um survey para investigar a CPS de forma geral, realizando a avaliação das barreiras na opinião dos gestores públicos ingleses, por um questionário aberto. Essa pesquisa ela teve grande aceitação na comunidade acadêmica e acabaram por utilizar essas 20 barreiras em outros estudos, como ponto de partida em novos trabalhos. Foi encontrada uma relação entre educação e aspectos ambientais, além do fato que o custo seria uma barreira determinante, confirmando o que foi proposto por Prius 2007. Já em 2011, mais 2 trabalhos sobre o assunto foram publicados. O primeiro, com Walker e Prius, foi um estudo que foi apresentado para avaliar os fatores psicológicos que dificultavam a efetiva utilização das compras públicas sustentáveis pelos funcionários públicos. O segundo trabalho realizou uma análise de 280 órgãos de compras públicas sustentáveis em todo o mundo. Então, inicialmente, Walker começou um estudo no Reino Unido, depois foi para os aspectos psicológicos e, por fim, mundo afora. Eles avaliaram as diferenças da abordagem da CPS, as barreiras e facilitadores. Eles descobriram que a natureza e a extensão das práticas das compras públicas sustentáveis variam em todas as regiões e destacam como barreira e facilitador a política nacional e os fatores contextuais da organização, sendo capacitação de pessoal e etc. Por fim, já em 2014, McMurray identifica baixos níveis de conscientização, estrutura de compras descentralizada, pressão por tempo, prioridades conflitantes, falta de comprometimento da alta administração como barreiras. Essas barreiras, identificadas por McMurray, só confirmam o que foi identificado por Walker e Brammer em 2009, sendo que boa parte dessas barreiras já haviam sido mapeadas por Walker e Brammer na década anterior. Tendo sido mapeadas as principais barreiras, conforme Prius, Walker, Brammer, McMurray, outros estudos confirmaram tais obstáculos. Um estudo feito pela ONU concluiu que os recursos eram as barreiras mais difíceis, alinhada à falta de oferta e demanda por itens sustentáveis. Na Holanda, buscou-se compreender iniciativas de sustentabilidade em hospitais públicos e concluiu que a influência da alta administração e capacitação eram imprescindíveis para o sucesso. Na Arábia Saudita, ficou evidente a dificuldade financeira, além do fato de que nem todos os envolvidos no processo de compras estavam atentos aos aspectos ambientais, o que poderia ser superado com a capacitação de pessoal e influência da alta administração. Já na Malásia, a falta de conscientização dos gestores também foi apontada como dificuldade significativa. Em Hong Kong, por sua vez, ficou clara que o envolvimento do governo estava diretamente ligado à eficácia e sucesso das compras públicas sustentáveis. Na América Latina, por sua vez, e países emergentes, há uma limitação de estudos sobre o tema. Porém, evidências sugerem que a implementação das CPS nesse contexto tem aceitação consideravelmente baixa. No Brasil, o governo tem se empenhado para alinhar o setor público à sustentabilidade, com diversos programas, instruções normativas e leis.
Entretanto, conforme Walker e Prius 2011, um trabalho que tratava sobre as barreiras psicológicas, o grande número de corrupção nas licitações tendem a ser uma dificuldade para o êxito da CPS e demanda uma maior fiscalização dos órgãos públicos. Neste slide são apresentadas as 10 primeiras barreiras identificadas por Walker e Brander, sendo marcada em vermelho a incidência dos demais trabalhos da presente revisão de literatura. A primeira barreira, o elevado custo de aquisição para itens sustentáveis, a gente percebe o quanto que ele foi citado por outros autores e trabalhos. Segundo, a falta de conscientização dos funcionários, tem muito ligado ao funcionário que está numa função de fazer aquisição, só que muitas vezes ele não tem treinamento ou desconhecimento sobre o assunto. Falta de recursos e estratégia organizacional, está muito ligado à falta de sistema ou bancos de dados específicos sobre itens sustentáveis. Falta de recursos financeiros e orçamento. Se alinha com a restrição orçamentária. Quinto, desarticulação entre esferas do setor público no planejamento, organização, direção e controle das compras públicas sustentáveis. Conflito entre prioridades. Muitas vezes o gestor público ele não sabe se ele deve se atentar ao prazo, ao preço, à qualidade ou efetivamente à sustentabilidade. Porque sempre que você focar em apenas um desses aspectos, os demais tendem a ser esquecidos. Percepção que as compras públicas sustentáveis envolvam alto custo ou preço. Isso aí seria uma ideia, um fator psicológico que o gestor pode ter. Falta de atitude e cultura organizacional de apoio e fortalecimento à CPS. Então, essa questão de que a unidade de trabalho ela não incentiva e ela não tem a cultura no seu planejamento estratégico de adoção à CPS. Falta de visão de longo prazo com investimento em sustentabilidade, se não foi percebido nos artigos da presente revisão, e falta de apoio da alta administração, que muito se amolda com a falta de atitude e cultura organizacional. 11º, percepção de que produtos sustentáveis são de menor qualidade, inexistência de fornecedores, falta de políticas governamentais de incentivo à CPS, falta de tempo e elevada pressão, falta de diretrizes e especificações organizacionais em como adotar e manter a CPS, então seria a falta de um manual ou um guia para fazer esse tipo de processo. Falta de insumos sustentáveis. 17º, estímulos e pressão. Só ficar atento que a pressão da barreira 14 é referente a atividades concorrentes. Então seria o funcionário que está desenvolvendo várias funções simultaneamente e gera pressão para finalizar todas. Já a pressão da barreira 17 está ligada à da alta administração, que faz uma cobrança excessiva pelo processo. 18º, troca de governos e ciclos. 19º, capacitação dos funcionários. E por fim, concorrência a outras atividades e projetos sociais. Conclusão. Este trabalho apresentou as principais barreiras às compras públicas sustentáveis até o momento. Foi percebido que algumas delas eram mais recorrentes, podendo citar o alto custo, a falta de conhecimento e a falta de incentivo. O alto custo decorre que muitos produtos sustentáveis podem ser mais caros que os convencionais, alinhado à barreira financeira e da restrição orçamentária, que continua sendo um obstáculo que não pode ser desprezado. A falta de conhecimento ou capacitação também foi constante, onde os servidores não estavam familiarizados com a CPS e seus critérios de sustentabilidade. Por fim, o incentivo à alta administração
Quando superado, passa de barreira a facilitador. A implementação do CPS é feita por previsão legal, sendo uma forma proativa do governo se enganjar no mundo da sustentabilidade. O desafio para a comunidade está em provocar mudanças de paradigma, perspectiva dos administradores e formadores de política pública. Na sequência, seguem as referências desta revisão de literatura. E caso alguém necessite fazer algum tipo de contato, segue o meu e-mail e da professora Tatiana e do professor Leonardo. Obrigado pela atenção.